Nunca se falou tanto a respeito de saúde mental como nos últimos 2 anos e meio. Com a Covid vieram as restrições, o isolamento, os impactos na economia e também na cabeça de muita gente. Quem sobreviveu a esse turbilhão de emoções também se depara com um rastro de pessoas ansiosas, deprimidas ou ainda exaustas. Essas pessoas também têm um desgaste nas relações, não só de trabalho, como pessoal. E é sobre essas emoções pós-pandemia que eu converso agora com a neurologista Ana Paula Penha, que está aqui com a gente e que lançou um livro na última semana, minha gente, aqui em Salvador. Ela, que é neurologista e escritora, mãe de gêmeas, bailarina. Como é que você tem tempo para tudo isso, Ana? Bom dia. Boa tarde, né? Tudo bem, Patrícia? Tudo jóia. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, como que a gente dá conta, né, desse tanto de papéis? Eu acho que é a grande pergunta que nos fazemos para a gente manter saúde mental, para a gente manter equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, né? Eu acho que um dos grandes segredos é a gente saber que se, por exemplo, agora nessa fase, digamos que eu estou super atarefada por conta do lançamento do livro, né? Estou aqui em Salvador, crianças em casa, e aí aquela loucura, aquela logística toda, a gente que tem filho sabe como é que é, o consultório fica um pouquinho de lado e tal. Então, eu intercalo com outros períodos em que eu desacelero, né? E aí eu consigo ficar mais voltada a dormir melhor, a descansar, a olhar com mais atenção para minha casa, para minha família, para as minhas filhas. E o que acontece, já pegando o gancho aí, né, do nosso tema da conversa, o que acontece, infelizmente, é que muitas pessoas não fazem esse momento de equilíbrio. Então, as pessoas aceleram e continuam acelerando e continuam puxando essa corda de excessos, né? Excesso de trabalho, excesso de demandas, né, profissionais, excesso de redes sociais. E agora virou até isso, né? Os excessos estão virando até cardzinhos, né? Enquanto vocês estão se divertindo, eu estou trabalhando. E a pessoa posta aquilo com certa, né, coisa, não, eu estou trabalhando. Mas não é bem assim, né, doutora? Tem tempo para tudo, né? Isso já é até bíblico, né, minha gente? Tempo para tudo. E tá difícil, né? Tá difícil ter esse tempo para tudo e que é necessário, né, doutora? Esses cards, né? Até outro dia coloquei lá no meu Instagram, é o tal do trabalho enquanto eles dormem, né? E eu até fiz uma brincadeira assim, trabalho enquanto eles dormem, né? Produza enquanto eles descansam e tenha um burnout enquanto eles têm saúde, né? Porque assim, a gente precisa se cuidar. E esse olhar para o autocuidado, quer dizer, eu olhar para uma fase como eu, por exemplo, Ana Paula, estou sim numa fase mais cansada, com uma cabeça, né, mais assim, atordoada, cheia de coisas, cheia de pensamentos e tal. Então, eu sei que eu preciso dormir mais, dormir melhor, eu sei que eu preciso me alimentar melhor, eu sei que eu preciso ter uma agenda onde eu me inclua nessa agenda. Então, eu preciso fazer atividade física, fazer o meu balé, como você disse, né? Sou bailarina. Eu preciso, então, ter os meus finais de semana, ao menos, né? De ter ali o meu lazer. Fazer coisas prazerosas. Exato, né? Para que eu possa ir colocar nessa balança e eu consiga dar conta, sim, das minhas demandas profissionais. Olha, neurologia, minha gente, para quem muita gente nem sabe, né, para onde que vai, né, é uma área da medicina, sim, que investiga, diagnostica, trata distúrbios neurológicos. Muita gente nem sabe, né, doutora, mas dor de cabeça faz parte da neurologia, né, cefaleia, né, então, os médicos falam cefaleia, sim, né, sim. Que é a famosa dor de cabeça, mas tem outros também distúrbios que a neurologia trata e que muita gente também nem se dá conta, inclusive distúrbios do sono. Então, dormir mal também faz parte da neurologia. E como é que antigamente a gente relacionava a genética, né, com a neurologia, com os problemas neurológicos, mas agora parece que os fatores externos, eles também
são o agente causador de tantos problemas mentais? Exatamente, a gente tem, né? Então, assim, dentro da neurologia, né, dessa ciência, a gente tem aí as dores de cabeça, que é sinônimo de cefaleia, né? E dentro dela, do grupo das cefaleias, a gente tem a enxaqueca, que é super conhecida, que atrapalha a vida de tantas pessoas e muita gente não busca ajuda, achando que é normal e que tem que conviver com a dor de cabeça. Isso é uma outra tecla que eu estou sempre batendo, não é normal ter dor, não, você não precisa se acostumar com dor, se entupir de analgésico e achar que tem que aguentar, né? Tem tratamento, então busque ajuda. Assim como os distúrbios do sono, você não precisa se acostumar a dormir mal. Muito pelo contrário, está dormindo mal? Busque ajuda o quanto antes, porque quanto antes você tratar essa insônia, melhor vai ser, porque o sono, Patrícia, ele é super importante. Ai, nossa, eu adoro dormir. Exato, para melhorar o estresse, para diminuir o cortisol, para melhorar nosso sistema imunológico, a nossa cognição, nosso pensamento. Eu, quando não durmo, não tenho memória no dia seguinte, não consigo lembrar de nada. Eu fico irritada. A gente fica irritado, altera o humor, não consegue prestar atenção, cai a produtividade. Tem a ver com peso também, né? Ganha peso, aumenta o apetite. Então, essa coisa de eu vou deixar de dormir, né? Vou fazer uma privação de sono voluntária, né? Vou deixar de dormir para dar conta do trabalho, isso pode ser um tiro no pé, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa decisão. Uma coisa é você fazer isso, assim, super esporadicamente, porque você tem uma demanda lá, sei lá, você tem que entregar um TCC, uma tese de mestrado. Eu já fiz isso, tá? Não vou falar que não, no mestrado, na residência, em momentos, assim, muito críticos, né? Finalizando o livro, eu tinha colocado um prazo lá para a editora. Então, momentos muito críticos, sim, encurtei o meu período de sono. Aí seria uma exceção, mas tem gente que faz da exceção a regra, né? Exato, e aí eu encontro pessoas no consultório que falam assim, Ana, mas eu não preciso dormir. Eu posso dormir só 4 horas por noite, 5 horas por noite que eu acordo bem. Biologicamente é impossível, né? Você até pode não estar percebendo os malefícios dessa atitude. Você até pode, de repente, acordar, se sentir disposto por um tempo, tomar um monte de café energético e então, dormir de 3 a 4 horas não é normal. Não é normal e a longo prazo é muito sério, porque essa falta de sono crônica vai te ajudar a piorar o teu estresse, que com certeza todo mundo passa estresse no trabalho, né, Patrícia? A gente tem aí as demandas, as questões, né? Então, você vai acelerando esse processo de elevação de cortisol, de piora, porque quando a gente tem um estresse crônico, a gente vai aumentar o risco de hipertensão, diabetes, infarto, AVC, a gente aumenta o risco de burnout. Então, a gente não dormir bem a longo prazo é um mau negócio em todos os aspectos. Já é um transtorno, então, não dormir bem? A insônia, sem dúvida, a insônia, ela é um transtorno, ela é um problema de saúde que tem que ser tratado, né? Só que muitas pessoas não percebem e acham que, eu não preciso dormir, mas na verdade não é isso. É que ela acorda antes da hora e ela não consegue dormir. Não é que ela acha que não precisa, é que ela não consegue dormir. Isso também aconteceu muito e tem acontecido, minha gente, com as pessoas nesse pós-pandemia. A gente ainda vive pandemia, né? Mas como já está bem brando, inclusive, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde disse que já está bem perto, né, dessa pandemia, né, acabar mesmo, da Covid chegar ao fim. Mas muita gente tem vivido isso e a pandemia só fez acelerar o que as pessoas já acostumavam a passar, né? Que é o caso de relações e as pessoas ficaram mais ariscas, né? As pessoas que começaram a dormir muito menos na pandemia e continuam dormindo muito menos. Então, a pandemia ela veio já dar um zoom naquilo que já existia, né, doutora? Mais ou menos assim, as pessoas continuam agindo dessa forma, né? Exato. A pandemia, ela
piorou aquilo que já não estava bom, né? Isso. A gente já tinha questões aí de saúde mental muito sérias, né? Então, se você não era um portador de nenhum transtorno mental, certamente você conhecia alguém que tinha ou ansiedade, ou depressão, ou distúrbio alimentar, ou burnout, né? Você já convivia com alguém assim pelos dados, pela epidemiologia, né? Então, a gente já tinha realmente esses números, né? Porque é muito incidente, é realmente muito frequente isso. E a pandemia piorou, exacerbou, tanto que foi motivo aí de eu ter escrito o meu livro, né? Justamente que eu trato das emoções no pós-pandemia, como ficam aí, né? Essas emoções, como que fica a nossa saúde mental depois de toda essa avalanche aí que a gente viveu. Porque se você não tinha algum problema, alguma coisinha você passou a ter. E é isso, foi o tema do livro dela, né? Que ela está lançando em todo o Brasil, inclusive lançou aqui na última semana em Salvador. Exatamente sobre isso. As emoções no pós-pandemia, como é que ficam essas emoções, né? Como eu bem disse, as pessoas estão muito mais ariscas, né? A gente tinha uma máxima que durante o início da pandemia, que as pessoas iam ficar mais brandas, né? Vendo tanta gente sofrer, perder parentes. Mas não, doutora, eu acho que está pior. Porque nós tivemos muitos momentos, né, Patrícia? Talvez lá no começo, sim, a gente teve um momento de união, um momento de acolhimento, um momento de ressignificar as emoções, onde ficamos ali mais fragilizados. Mas conforme a coisa foi se prolongando, o isolamento, a doença, as perdas, as mortes, as sequelas da Covid, conforme a gente foi vivenciando tudo aquilo, a própria crise econômica, as demissões. Então, conforme a gente foi mergulhando de fato na pandemia, porque quando começou a gente achava que era uma semana, depois eram 15 dias, depois um mês, depois... Ninguém nunca imaginou que seria isso. E foi uma loucura, né? Então, realmente... pelo tempo prolongado que ninguém esperava, as nossas emoções viraram um rebuliço. E sim, a maioria das pessoas acabou ficando mais com aversão a relacionamentos, fobia social, muito mais medo de sair de casa, as pessoas que já não eram muito ali assim para relações sociais, de encontros familiares, muitos até hoje em dia não querem mais estar com outras pessoas, né? Em grupos. A gente estava falando antes da entrevista, né, desse rapaz aí que não sai mais de casa, né? Isso, minha gente, é um lockdown eterno. Essa semana eu li numa matéria, estava conversando com a doutora aqui, Ana Paula, uma matéria da BBC Brasil, que abordava que as pessoas que ainda hoje, né, diante das mais variadas formas de flexibilização da pandemia, ainda vivem por escolha própria em lockdown. Pessoas que temem sair de casa e pegar o vírus da Covid, mas que desejam quanto antes sentir o sol na pele. Isso foi o que o menino da entrevista, a fonte, né, a personagem, disse, que ele tem 2 anos e meio, mora aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, 2 anos e meio sem sair de casa, porque ele tem medo do que pode acontecer se ele sair de casa, que a maior vontade dele é de sentir o sol. Pois é. Ele disse na matéria, ele finaliza a matéria dizendo que ele é uma pessoa normal, que as pessoas dizem que ele já está ficando maluco. Mas esse excesso de preocupação, doutor, ele pode se transformar em algum problema mental? Bom, já se tornou nesse caso, né? Todo excesso é um transtorno, né, Patrícia? A gente vive em busca do equilíbrio, do bem-estar. Quer dizer, no caso desse rapaz, desse menino que chamou a atenção de todo mundo, se ele tem um prejuízo na vida dele, se ele já não tem mais a liberdade de ir e vir, se ele já não consegue mais fazer as coisas que ele fazia antigamente, obviamente que já tem ali... já está caracterizado um transtorno. Não significa dizer que esse rapaz é um maluco, é um doido, não é isso, mas ele desenvolveu uma fobia social grave, né? E talvez aí uma agorafobia, enfim, é uma fobia específica muito severa que ele precisa tratar. Então, é aí que a gente começa a entender quando que uma tristeza passa a ser uma depressão, quando que um medo normal passa a ser um transtorno de ansiedade, né? Quando que um estresse do dia
dia a dia se transforma, do trabalho, se transforma num burnout, ou seja, todos esses exemplos que eu dei são situações em que algo do cotidiano, que você sente que é importante a gente sentir as nossas emoções, mas você sente e vida que segue, e você sente aquilo, passou e a vida não teve nenhum prejuízo, ou não, aquela sensação, ela é permanente, ela te faz sofrer, ela te paralisa. Aí sim a gente tem um transtorno ansioso, um transtorno de ansiedade, um transtorno fóbico. E o caso dele, como você falou aí, doutora, é uma questão, uma fobia social grave, tão grave que ele morava com a mãe e com 2 sobrinhos e nem a mãe nem os sobrinhos aguentaram. E ainda no início da pandemia, segundo ele mesmo relata, a mãe foi morar com os sobrinhos em outro local, bem distante dele. Ele até hoje vive sozinho nesse apartamento e quase não se vacinou. Só se vacinou porque 2 enfermeiras foram lá, mas ele ficou todo encapuzado mesmo para receber a vacina. E não tomou a 3ª porque está com medo de sair de casa e não tem mais enfermeira que vá lá na casa dele. Pois é um caso que, assim, né, é um rapaz que nitidamente está com um prejuízo na vida dele. E se a pergunta fosse feita diferente, acho que assim, né, provavelmente alguém perguntou para ele, você é normal, né? Ou assim, você tem algum problema? E talvez ele tenha falado, não, eu sou uma pessoa normal. Agora, se alguém falar assim para ele, você sofre com essa sensação, né? Você gostaria de ser diferente? Talvez a resposta fosse outra. Com certeza. Tanto que ele respondeu, né, que a maior vontade dele é estar sentindo o sol na pele. Exato. Né? Então, na verdade, ele de uma outra forma, ele disse que sim, que ele reconhece que algo não vai bem, né? Questões como essa também fazem parte do seu livro, faz parte do seu livro, porque você com certeza deve ter pacientes, não nesse grau, ou até mesmo nesse grau, mas com problemas semelhantes, né? E foi por isso que você decidiu, então, né, doutora, escrever esse livro, né? As emoções no pós-pandemia. Como é que ficam essas emoções, né? Exato. Eu trago, sim, né, relatos de pessoas, né, com fobia social, mas eu não trato ali só apenas de casos de pacientes meus ou de experiências como médica, mas também daquilo que eu pesquisei, né, do que tem se falado, dos estudos a respeito disso. Eu trago também no livro, Patrícia, entrevistas que eu fiz junto com uma jornalista, que é editora do meu livro, a Júlia Duarte, onde nós entrevistamos pessoas que são referência em determinados assuntos, né, para falar sobre burnout, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre transtorno alimentar. Então, para cada capítulo eu trouxe alguém que é um estudioso daquela área para falar um pouquinho para a gente. Você imaginava que essas ideias, essas histórias iam se transformar em um livro, ou você já foi, já assim mesmo, né? Não, eu vou escrever um livro sobre isso. Eu sempre tive vontade de escrever um livro, sabe? Mas eu não achei que o momento que estava tão perto. Era um projeto assim, eu quero fazer, sabe? Mas não sabia muito bem quando. Só que conforme eu fui vendo o movimento, o momento que a gente estava vivendo, eu entendi que eu precisava colocar esse projeto logo em prática para poder ajudar mais pessoas, sabe? Para a gente poder desmistificar a saúde mental. Sempre gostei muito de falar sobre isso, apesar de não ser psiquiatra, ser neurologista, e como você disse, neurologista, sim, a gente cuida de dor de cabeça, epilepsia, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, outras doenças, né? Tremores, tontura, mas, apesar disso, eu sempre gostei muito, estudei muito sobre saúde mental. E ali eu entendi que era o momento, então, de colocar isso em prática. Olha, minha gente, a gente vai voltar a falar mais sobre isso, mas antes eu quero deixar aqui para vocês esse dado. O Brasil é o 2º país do mundo com maior índice de casos de distúrbio da doença ocupacional. No esgotamento mental relacionado ao estresse profissional, 57% dos brasileiros disseram que o home office está mais cansativo. Pode ser que seja aí a tal síndrome de burnout, e a gente vai conversar sobre este assunto no próximo bloco aqui com a doutora Ana Paula Penha.
hoje recebendo a doutora neurologista, ela que é médica, bailarina, Ana Paula Penha aqui com a gente, escritora também que lançou aqui na última semana em Salvador um livro falando sobre as emoções pós-pandemia. Eu falei no último bloco, né, doutora, sobre síndrome de burnout. Muitas pessoas estão cansadas, exaustas, porque estão levando o trabalho para casa. E isso começou muito mais na pandemia, né? Sim, o burnout já era uma realidade, né? Realmente o Brasil é o segundo país no mundo e agora, depois da pandemia, principalmente com home office, né? E com equipes mais enxutas, com demissões que houveram, né? A gente tem tido aí um número muito maior de casos de burnout. Então, o burnout sim é o esgotamento mental relacionado ao trabalho, onde a pessoa apresenta sintomas físicos, como dor de cabeça, insônia, fadiga, cansaço muito importante, sintomas gastrointestinais, problemas de pele, queda de cabelo, ganho de peso, emagrecimento intenso, enfim. Então, são alguns dos sintomas que eu disse, ou sintomas cognitivos, como tristeza, depressão profunda, ansiedade, crises de pânico, melancolia, desesperança, e sintomas cognitivos, como perda de memória, dificuldade de atenção, de concentração, dificuldade de achar palavras. Então, se eu tenho esses sintomas que eu disse, né, relacionados aí ao ambiente de trabalho, ou seja, quando eu penso no trabalho ou quando eu chego no trabalho, esses sintomas se exacerbam, eles ficam piores e me geram muito sofrimento. Eu não vejo a hora de chegar a sexta-feira, eu não vejo a hora de chegar ao fim do dia, eu acordo já muito cansado. Então, assim, fazer uma coisa que antes eu gostava, agora passa a ser um fardo para mim. Então, fique atento que você pode estar caminhando para o burnout. E como é que a gente sabe disso? Só procurando o neurologista? Não, não é só o neurologista, tá? Tem alguns profissionais que estudam e trabalham com burnout, psicólogos que tratam disso, psiquiatras, né, também estão aí aptos a fazer o diagnóstico. Neurologistas, alguns neurologistas, não todos, porque alguns se especializaram nisso por conta dos sintomas cognitivos, da perda de memória. Então a pessoa chega e fala, eu tenho déficit de atenção, né? Eu não consigo prestar atenção em nada, ou eu tenho muita dor de cabeça, ou eu não consigo dormir. Então a gente vai ligando os pontos, faz as perguntas ali adequadas e aí chega ao diagnóstico. Então, isso tudo está dentro do seu livro que você lançou e que vai lançar mais em alguma parte do país aqui, doutora? Não, agora eu vou lançar no ABC apenas, que é na minha cidade. Eu fiz um lançamento grande, né? Sim, eu fiz um lançamento grande em São Paulo, foi super bacana. Estou aqui em Salvador, que eu tenho alguns amigos aqui e tenho uma relação bacana com a Bahia. E aí eu vou lançar somente agora lá no ABC, em Santo André, no dia 5 de outubro. E aí o livro vai ficar à venda na Amazon, o livro físico, o livro digital e também pelo meu Instagram. Lá eu faço também envio com autógrafo e tudo mais. E quem está sentindo esses sintomas que você citou aí, doutora, né? Principalmente que está assim, achando que está muito cheio de trabalho mesmo, cansado, exausto, pode ir no Instagram também e tem até o podcast, né? Quais são os dias da semana agora que você agora é apresentadora de podcast, né? Pois é, tô assim, quase que nem você. Então, o Neurotox começou na quarta-feira passada, né? Então, toda quarta-feira, às 19 horas, sai um novo episódio nos principais canais de áudio, também no canal do YouTube e lá no Instagram você encontra bastante conteúdo sobre burnout também. Doutora a dica que eu dou... Ana Paula Penha. Isso, Pena. Que é P-E-N-A. Isso, DRA, doutora Ana Paula Penha, tudo junto. A dica que eu dou, Patrícia, é a seguinte: começou a sentir que alguma coisa não está bem, busque ajuda o quanto antes, porque o burnout, assim como as outras doenças mentais, o sucesso do tratamento deles vai depender do momento em que você busca ajuda. Se você deixa para buscar ajuda numa fase já muito tardia, aguda, né? Onde eu falo que é como se fosse um câncer. Uma coisa é você cuidar de um câncer pititico, que você vai lá, faz a cirurgia, esquece, está curado, nunca mais fala-se disso. Outra coisa é um câncer que está com metástase, que é um tratamento muito mais grave, muito mais difícil, agressivo e tal. Então, não espere para buscar ajuda, sabe? Quanto antes perceber que algo não vai bem, procure ajuda profissional.
Muito bem, e você vai lá, tá sentindo alguma dificuldade? Doutora DRA Ana Paula Penha no Instagram, segue as dicas dela, procure ajuda sempre, viu? A gente vai ficando por aqui, você na programação da TV Alba.